Vamos dar sequência aqui então, pessoal, agora na parte 3. A gente já viu na parte 1 o porquê de fazer uma boa restauração provisória. Na parte 2, a técnica de você montar em articulador semi-ajustável e fazer, a partir do seu enceramento diagnóstico, a sua restauração provisória, fazer a técnica do mockup. Agora na parte 3, a gente vai discutir em caso se for uma coroa total ou uma coroa parcial. Quando for uma coroa parcial, a gente tem que pensar o seguinte: será que essa cavidade ela é retentiva? Eu boto ali aspas no retentiva porque nenhuma cavidade, nenhum preparo para a restauração indireto deve ser retentiva. É impossível isso. Todo preparo para uma restauração indireta deve ser expulsiva. Porém, alguns casos, alguns preparos são mais retentivos do que outros, principalmente quando você envolve paredes opostas, como por exemplo, uma cavidade do tipo inlay. Uma cavidade do tipo inlay é muito mais retentivo do que um preparo do tipo, uma cavidade do tipo overlay. Então, quando a gente tem uma situação como uma restauração retentiva, o que a gente pode utilizar como recurso, muitas vezes, é uma resina composta. Uma resina que a gente utiliza para fazer restauração definitiva. Claro, só que sem o condicionamento ácido, sem a aplicação do seu sistema adesivo, simplesmente você fechar ali a cavidade, depois você cimenta com uma restauração, um cimento provisório, tá? Você vai conseguir fazer uma anatomia bem feita, você consegue pegar essa restauração provisória que você não condicionou ali no dente, depois remover e fazer a fotoativação na bancada, garantindo uma boa fotoativação. Enfim, uma técnica que acaba sendo muito rápida, muito vantajosa, tá? Melhor do que não deixar nada. Então, isso é uma técnica bem interessante de utilizar. Mas, claro, só vai funcionar bem se você também estiver utilizando cavidades mais retentivas, digamos assim. Tá? Mas se você não quiser utilizar uma resina composta porque ela é um pouco mais cara, você também pode fazer com resina acrílica, só que eu acho que é até um pouco mais chato fazer com resina acrílica. Existe até uns tipos de resinas compostas para provisórias que também são fotoativadas, que elas expandem um pouquinho. Então, para essas cavidades retentivas, elas são muito interessantes. Tá? Agora, se você já estiver falando de uma restauração total, e aí é mais provável que você tenha que chegar na fase da técnica da bolinha, que eu vou mostrar já mais para frente, tá? Então, assim, uma das possibilidades também é você fazer a técnica, que eu lembro que eu aprendi na faculdade como técnica de sal e pimenta. Você vai com um pincelzinho, molhar o pincel no líquido da resina acrílica, molha no pó e depois vai levando a cavidade. Você pode ir esculpindo de certa forma. Particularmente, eu não gosto muito dessa técnica, apesar de ela não ser tão demorada quanto parece, porque você já faz a restauração definitiva, de certa forma, você não precisa fazer muitos ajustes depois na sua provisória, mas ela fica mais porosa, ela fica mais frágil, porque você não tem uma boa mistura do pó com o líquido, tá? Outra possibilidade de usar a resina acrílica é no caso de um preparo para faceta. Você vai fazer uma restauração ali como se fosse uma restauração direta de faceta, permanente, mas aí depois você, só que sem o seu sistema adesivo. Aí você vai dar o polimento na mão, digamos assim, e depois você vai cimentar isso da seguinte forma. A gente aplica uma gotinha de ácido fosfórico, somente uma gotinha, bem no centro da face vestibular, lava, depois vai aplicar um adesivo e faz a cimentação. Tá? É interessante porque essa restauração, esse tipo de cimentação provisória, uma grande parte do seu preparo não vai ter sofrido a ação do seu sistema adesivo. Então, isso vai facilitar na consulta seguinte para você remover essa restauração provisória, tá? Porque é um preparo que por si só tem pouca retenção, ele se baseia muito na própria adesão dos materiais cimentantes, do cimento resinoso. Então você não pode utilizar um cimento provisório, por exemplo, cimento à base de óxido de zinco, porque isso não vai reter por conta própria, um preparo muito expulsivo por si só. Então você acaba fazendo uma restauração provisória com resina composta, da mesma forma como você faria uma restauração definitiva, só que a sua área de adesão vai ser bem reduzida para que você também consiga remover
na consulta seguinte. Perfeito? Então, isso é somente uma breve explicação da técnica, tá? De como fazer uma instalação com resina composta. É uma ótima alternativa, eu gosto bastante, apesar de você ter um custo um pouco maior, né? Uma vez que você está utilizando um material um pouquinho mais caro, mas você tem um resultado estético muito interessante, perfeito? Então, guardo vocês na próxima parte, a parte 4, a gente vai falar agora em casos anteriores ou posteriores.